Testa o... Passa tudo. Não, pode passar, só para ver se precisa dar um... Eu sinto dor. Ela pediu para você, quando for mostrando, você... Sim, o zagueiro de debate dele. Não. Essa Luciana briga com a gente, perguntando todas as balas e quando não começa do Bem, bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a nossa sexta aula sobre safaris na África. Hoje nós vamos falar sobre Zâmbia e Zimbábue. São dois destinos, eu compactei esses dois destinos, eles são dois destinos que não são muito explorados para safari, apesar de ter uma qualidade muito grande. A turma provavelmente fala, quero ir Quênia, Tanzânia, ou quero ir Botsuana, África do Sul. Tá? E se esquecem que existem outras alternativas que podem ser compostas com outro passeio interessante, que é Victoria. E eu vou mostrar isso para vocês. E por que esses dois países, eles não são tão tops em termos de conhecimento, que é mais questão de marketing? Porque a Zâmbia, ela tem um marketing muito forte sobre as suas reservas, e Zimbábue, se vocês lembram, mais ou menos até uns 10 anos atrás, Zimbábue tinha uma ditadura muito forte, uma inflação que dava assim 10% ao ano, não sei o que lá. E até hoje, dinheiro de Zimbábue a gente não consegue ter, tá? Um dia que eu cheguei lá em Zimbábue, eu falei assim, vou trocar uns $100 para dar um pouco de dinheiro. Eu falei assim, então, você tem alguma mala aí com você? Então, eles não usam, é dólar. Você para comprar abacaxi na beirada da estrada, é dólar. Não existe a moeda deles circulando. Tá? Tão grande foi a desvalorização. Se alguém tiver interesse, vocês podem ver como que foi a grande inflação de Zimbábue. Curiosidade só. Por isso, e daí eles não, dentro dessa bagunça, eles não tiveram um desenvolvimento tanto com essa parte turística de lotes. Daí eles começaram atrasado. Então, Zimbábue tem um preço inferior aos outros destinos. Então, quem quiser fazer um safari não tão caro, tem a opção do Zimbábue. Tá? E a Zâmbia também é um pouco aquém dos outros destinos. Mas vocês vão ver a qualidade deles para vocês terem uma ideia, tá? Essa foto é em Huang, tá? É do Machita, tá? Nós estamos de olho em vocês, daí o famoso Oryx, tá? Estamos observando vocês aí, ver se vocês vão aprender direitinho. Senão, puxãozinho de orelha que nem antigamente. Tá? Esse sou eu novamente. Para vocês terem uma ideia das localizações, nós falamos de África do Sul, falamos de Botsuana, Zâmbia e Zimbábue. Depois nós vamos subir para Quênia, Tanzânia, tem a opção de Uganda, que vamos ver, e Namíbia. Tá, daí nós fechamos, acho que toda essa parte principal de África. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu peguei isso daqui é do ABC, do African Bush Camps. Para vocês verem como que eles distribuem. Tudo bem que isso daqui nós já falamos, tá? Que são esses lineantes, tudo isso aqui, Kuai, nós já comentamos tudo isso daqui, tá? A Migration Expedition, que aqui tem de zebra também, uma migração forte. Mas para vocês terem uma ideia, Vitória Falls, tá? Que é a parte da Zâmbia, Zimbábue está aqui, Lower Zambeze, que é essa região junto com Manapuca. Nós vamos explorar muito essa região, tá? Que está recuperando bastante, porque o que acontece? Zimbábue tinha muita reserva de caça. Então, os animais fugiam. Agora que eles estão voltando a conviver nessa região. Por isso que está sendo interessante, Manapuca. Tá? E aqui que Ruang, que é super famoso. Isso daqui, esse mapinha, é um mapa assim, que vale muito a pena vocês terem em mente o que fazer. Nós temos aqui Livingstone, do lado da Zâmbia. Aeroporto de Livingstone, tudo isso. E aqui nós temos Vitória Falls, tá? Com aeroporto, com tudo aqui. Então, existem muitos voos que chegam aqui.
muitos voos que chegam aqui. Vai depender da opção que o cliente quiser. Depois eu vou explicar alguma coisa, o que tem aqui e o que tem aqui para eles escolherem. O que eu fiz? Eu fiz um roteiro aqui, só para vocês terem noção de distância, dá 200 quilômetros fazer tudo isso, quer dizer que isso é perto, tá? Eu tenho a parte de Livingston, que eu tenho a Victoria Falls aqui, tá? Eu tenho Mokuoka, Turn Three River, Mokuoka, que são dois lodges que a gente vai comentar. A gente chega aqui em Kazungla, que construíram uma ponte, antigamente a gente passava de barquinho. Pangolim, Chobe está aqui, tá? Volto, entro em Zimbábue, venho até Vitória. Então, esse circuito é muito prático. Então, existem muitos passeios, e quem está em Livingstone ou está em Vitória, passar o dia de safari no Chobe. Só que o que acontece? Esse passeio de um dia, você sai de manhã lá e você vai chegar e sair justamente no horário de menor atividade dos animais. Porque até você sair, se deslocar, chegar aqui, eles já foram dormir. Daí eles estão dormindo, você vai embora, daí eles acordam. Mas nesse caminho não tem animais também? Eu vou mostrar uma foto de um no caminho. Esse caminho não tem, tá? Esse não tem. Aqui é mais interessante que eu vou mostrar. Porque essa parte branca ali é parque, não é essa? Aqui é. É. Mas É perto de Matetes. Vocês tiveram no treinamento de Matetes aqui, Sim. né? Eu vou mostrar o por Matetes. que você faria esse caminho se quando a gente chegar lá, os bichos estão dormindo, quando a gente volta, eles estão acordando? Porque eles vendem para quem acha que quer ir para shopping. Então, não vale a pena fazer isso. Não, isso aí é para o nosso cliente. Eu estou falando que existe. Essas mudanças de país é fácil na fronteira ou é complicado? É isso que eu ia falar agora. Assim, quando você chega no aeroporto daqui, de Big, que eles chamam Big Falls ou Big Falls, ou chega em Livingstone, vocês tiram um visto que custa o mesmo preço de um visto, que é $50, que chama Casa Visto. K-A-Z-A. Esse Casa Visto permite você circular pela Zâmbia e por Zimbábue. Tá? Então, esse visto faz. Eles estão tentando colocar Botsuana no acordo do Casa também, porque é tudo muito próximo ao interesse deles de turismo. Tá? Mas hoje, um visto cobre esses dois países e aqui é um visto independente. Aqui, antigamente, a gente vinha no barquinho. A gente chegava aqui de barquinho, tá? Um barquinho desses que a gente vê em Rio aí, que põe motorzinho de popa. Eu atravessei isso daqui, estava fazendo a ponte inaugurou, foi a última vez que eu vim por terra aqui. E agora tem uma ponte bem grande aqui, tá? E aqui também você pode passar. Aqui aconteceu até um caso interessante, né? Os caras viram que a gente ia pegar barquinho, turistas iam oferecer um monte daqueles negocinhos esculpidos, tá. Eu não estava com paciência, estava querendo vir para cá, eu peguei e falei assim, depois da volta eu compro. Eu falei, tá bom, mas se o senhor vai comprar de mim, eu comprar dele? Eu falei assim, não, você é o número 1 e você é o número 2, deixa na volta. Uns 4 dias depois eu voltei, quando eu estava no barquinho chegando, de longe o cara falou assim, é o número 1 aqui, é o número 1 aqui. Os caras gravaram quem eu era só para comprar dele na volta. Assim, umas coisas, os caras ficam de olho, tá? E eu pus o pangolim só para citar o pangolim, que eu falei que era fotográfico, tá? E o que acontece? Você vai ver que tem atividades daqui que eles vendem para fazer safari no pangolim. Então, se você está aqui, eles vão falar, quer fazer um safari fotográfico no Rio? Você vem aqui para o pangolim, tá? Então, é tudo meio misturado, então fica meio fácil de vocês entenderem. Mas isso é para vocês entenderem a logística como é muito próxima. Essa distância, 3 horas e 45. É para você fazer tudo isso daqui, ó. Vem até aqui Vou fazer agora. e ainda entrando numa tese. E dá para fazer o contrato, tipo, um caminho curto de Livingston para Matetes, por exemplo? Livre-se para uma tese, por aqui. Dá para fazer, dá para cruzar por essa fronteira aqui. Eu vou mostrar até a foto da ponte, tudo para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia. Tá, como que é. Mas eu quis mostrar esse slide para vocês terem uma noção que é muito perto, as coisas são muito próximas, tá? Então você tem, vamos supor, uma pessoa que não queira se deslocar para um lodge no meio de Botsuana, no meio de Zimbábue, alguma coisa, e quer fazer safari, ele consegue fazer no Chobe aqui, tá? Que ele veio por terra,
vê a Victoria Falls, vê tudo, de qualquer lado que ele opte. Aqui tem um pouco de safari e aqui tem um pouco de safari. Tá? Aqui é interessante, eu dei um foco naquele lugar onde construíram a ponte de Casungla. Ali a estrada, aquela M10 que a gente vem de Livingston. Aqui a gente vai para Victoria Falls. E aqui nós vamos ver que nós temos 4 países chegando, tá? Nós temos Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Namíbia. Tá? Então são praticamente 4 fronteiras. Eles não sei porque eles não fazem esse biquinho aqui só para dizer que são 4, tá vendo? Mas são 4 fronteiras. Tá? Tem um monumento, alguma coisa aí ou não? Não. Ah, não é nesse da Argentina. Não, não é que nem Brasil e Argentina. Brasil é 3, lá são 4, mas não puseram. Podia ter posto um aqui, né? Inclusive, agora eu estava na Namíbia, o cara que era o guia meu, ele falou que a família dele morava bem aqui. Para ele entrar, às vezes ele pegava um barquinho, cruzava aqui para Botsuana, para poder ir. Daqui até Etosha dá 1.000 quilômetros, para vocês terem uma ideia, como é longe. Porque se vocês olharem o mapa da Namíbia, ele tem uma faixa, que depois eu vou explicar para vocês, que isso daí foi feita uma negociação, que essa faixa passou a ser da Namíbia. Tá? Lá, né, eu acho que 1800 alguma coisa. Então, a Namíbia é estranha, até essa faixa, ele mora na ponta da faixa, tá? E agora aqui tem a ponta. Então, vamos começar agora com Zâmbia, tá? Zâmbia, a maior atração turística deles é Victoria Falls, tá? Então, aqui nós temos a localização da Zâmbia em relação aos outros países. Zâmbia. A Zâmbia tem alguns parques, tá? Que não são tão... São interessantes, mas eu não vou chamar atenção, porque a gente não vai ter público, e se a gente tiver público, vamos focar no que temos melhor safari e melhor infraestrutura, do que ficar gastando muito tempo falando coisas que não têm muita função. O que nós vamos destacar muito é o Salt, que é o Luangwa do Sul, esse daqui, não tanto do Norte, essa parte, tá? E o Lower Zambezi, tá? Esses dois, que nós voamos a partir de Lusaka, que é a capital da Zâmbia, são as melhores opções. Quando nós chegamos aqui em Sumbo, ele já mistura com o ecossistema da Tanzânia, tá? Esse é mais simples e menos animais do que aqui, então eu não vou considerar. E o Kafue, ele tem muito predador. É muito bom para leão, coisa assim, mas é mais menos específico. Enquanto esse tem uma grande concentração de leopardo, então ele é famoso por causa disso. Então, muitas pessoas procuram aqui e aqui tem acomodações muito boas, como tem aqui. Tá? Por isso que nós vamos focar nesses dois. Isso daqui é só para vocês terem uma ideia, tá? O Luangwa é um rio que está vindo lá de cima, por isso que se chama Luangwa, tá? Aqueles dois, norte e sul. Aqui é o Manapu, que é do lado do Zimbábue, e o Lower Zambezi National Park, tá? Então, tudo isso, eles se fundem, tá? É mais ou menos depois quando nós vamos aprender com o Masai Mara, tá? Onde nós temos o Quênia e a Tanzânia, dentro praticamente, é um ecossistema só, onde existe a migração, tá? Isso aqui é curiosidade. E aqui, vocês vão ver os nomes diferentes das cidades. Cidade João, Cidade Antônio, Moçambique. Né? Então, Moçambique, ela chega aqui nessa parte. Tá? E aqui em cima é Malawi. Tá? Por isso que eu pus aqui, só por curiosidade, para vocês saberem como Moçambique chega. Tá? Já foi em algum desses, em Moçambique, Malawi, essas coisas mais diferentes? Malawi é o que eu estou querendo ir, porque Malawi tem o povo mais simpático da África. Tá? Super fraterno, tudo. Então, eu tenho interesse de ir para Malawi. Agora, aqui é uma tabela comparativa da Zâmbia, tá? Para vocês terem uma ideia. Eu citei vários parques aqui para conhecimento, mas eu priorizei os dois que nós comentamos, tá? Que é o Luangwa Sul e o Lower Zambezi. Nível de conforto nos lojas. Alta e ultraluxo. Grande variedade, tá? E lojas sofisticadas.
Por isso que é um destino muito alto, alguns dos lodges mais luxuosos do países e muitos na beirada do rio, que como o Manapu também tem, tá? Considerados os melhores safaris terrestres da África, tá? Para vocês terem uma ideia. E a turma menospreza tanto os que a gente não tem tanto conhecimento, tá? Combinação rara de game drive, safari e barcos e canoas, porque ele fica no Zambeze. Tá? O Cafui, tá? O que ele vai ter, tá? Muito guepardo, leões, antílopes raros, búfalos, já não tem tantos animais, tá? Diversificado, muito predador. E os outros, alto luxo sazonal, tudo não existe tanto para o que a gente vai mexer. Animais abundantes, aqui que é importante saber, animais abundantes em destaque. No primeiro, leopardo, as maiores densidades da África, leões, elefante, hipopótamo, cães selvagens, girafa, Thornycroft. Então, o que as pessoas gostam, que normalmente são os big cats, você tem o leopardo, os leões aqui, e tem o cão selvagem também. E aqui, a frequência de turismo é média, é um parque mais popular, especialmente na região de Fui, que é essa região que pega todos esses parques. Mas vocês vão ver que tem média frequência, não é como na África, como em outros lugares, que é intensa frequência. Então vocês vão ter menos turistas nessas regiões. Quando a gente chega no Lower Zambeze, tá? Nós temos elefante, búfalo, bastante hipopótamo e crocodilo, porque estamos lá, tá? Do lado do Zambeze. Diversidade de aves, porque rio chama ave, né? Tá ok? E o que tem? Baixa a média, menos movimentado do que South Luangwa, tá? Então, essas duas vocês têm. Esse daqui, quando você olha que eu falar de Zimbábue, vocês vão ver essa mesma característica lá. Melhores lodges, tá? Aqui ficou, depois tem que puxar aquele negócio, Camila. Esqueceu de puxar, tá? O que acontece? São os melhores lodges da Zâmbia. South Luangwa, o que eu fiz? Eu fiz uma relaçãozinha. E fiz 3, eu escolhi 3 aqui, 3 aqui, para vocês terem uma referência, se precisarem. Tá? Então, Purple Ridge Camp, ultra luxo, design sofisticado, excelente localização para leopardo, perfil da fauna, movimento de turista, baixo. South Luangwa, Luangwa Safari House. Esse daqui, ultra luxo privado, isso daqui é uma casa para 8 pessoas. Então, você tem uma família de 8, pega a casa toda, que é o lote todo, que é de ultra luxo, tá? Leopardo, hipopótamo, elefante, movimento muito baixo, porque é um lugar exclusivo, tá? O Shinzombo Safari Camp é um dos mais luxuosos da África, tá? Até que é vila assinada, tem Norman Park, assinou, sabe aquele negócio bem sofisticado, preparado? Leopardo, safari a pé, movimento e turismo, baixo. Por que eu priorizei esses com baixo e no máximo médio? Porque se nós vamos oferecer Zâmbia para um cliente nosso, nós temos que ter algo que é um diferencial do que ele vê nos nossos destinos. E o que ele vai procurar? Mais exclusividade, maior qualidade de guias e lugares onde ele tem uma diversidade maior de animais. Por isso que eu dei essas prioridades. No Lower Zambeze, a gente já tem 2. O Lolebeze, tá? É um dos lodges mais sofisticados da Zâmbia. Tá? Aqui repetiram aqui, de destaque principal. Tá, mas ele, na realidade, é ultra luxo, tá? Grande manadas de elefantes, leopardo, fauna ribeirinha, porque está no Zambeze, que é baixo. Lower Zambeze, o Chihuahua Luxury Camp, que é um luxo prêmio, considerado referência. Esse guiagem é uma... Na realidade, de guias, tá? A gente não sabe mesmo como usar, que palavra usar. E atividades no rio, elefante, leopardo, búfalo, baixo também. Esse daqui é aquele que eu falei que tem bastante predadores, que é o Cafui. Então, eu só citei um, se alguém quiser ir, no Shoba Camp, que é ultra luxo. É a melhor localização naquela região, tá? E tem guepardo, leões, cães selvagens e grandes herbívoros, tá? Muito baixa a frequência.
Aí só faltou uma Tetsi, então? Uma Tetsi. A Matese não está na Zâmbia, está em Zimbábue. Ah, Zimbábue. Comparação direta, tá? Para vocês terem aquelas planilhazinhas que eu gosto às vezes de fazer para vocês terem referência. Aqui você tem luxo de 9 a 10, tá vendo? Aquela casa que eu falei que é exclusiva, os lodges que eu coloquei, tá? Aqui então você tem a qualidade do Game Drive. Por que que eu pus essa daqui numa fonte maior, esse fonte maior? Para chamar atenção que eles são 10, 10, 10, 10, 9, 10, Walking Safari. O brasileiro não faz muito Walking Safari, mas excelente. Atividade aquática, esse não tem, tá? O outro tem. Leopardo, excelente, 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 muito bom, tá? Elefantes, muito bom, muito bom, muito bom, excelente, excelente. Exclusividade, extremamente alta, a exclusividade desse, muito alto, extremamente alto, muito alto, que é aquilo que a gente está procurando para os nossos clientes, tá? Fotografia, excelente, 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 excelente. Eu sempre ponho fotografia, não sei se é porque eu gosto, mas também tinha interesse, tá? Tabela comparativa dos principais lojas, fazendo um apanhado bem rápido e sucinto, tá? Localização, número de quartos, tá? Todos são muito pequenos, tá? Tipo de acomodação, 5 mais, 5 mais, 5, 4,5, 4,5, tá? 4,5 por serem Cafui, que eu falei para vocês, que não é tão bom. O Chihuahua Camp no Lower Zambezi, mas eu tenho Lower Zambezi, outro que é 5 mais, tá? E aqui você tem uma nota geral classificando tudo. A qualidade do Game Drive, tá? Conforto da acomodação e uma nota geral, que é uma média mais ou menos que a gente faz. Isso daqui serve de pronta referência para vocês, tá? Eles também têm aquele padrão de 3 horas de game drive na parte da manhã e 3 da tarde, ou é de Às vezes. Por quê? Porque como nós temos umas instâncias maiores, vai ter até uma foto minha aqui, mostrando que não funciona sempre assim. Ah, e depois voltar, né? Então, Aqui é umas... Por exemplo, depois que eu falei isso daí, eu vou mostrar alguns lodges que eu citei para vocês, as fotos para vocês terem uma ideia, tá? Em Luangwa South, o Puku Ridge, que eu comentei para vocês. Essa é a acomodação do Puku Ridge, tá? Chimbozo Safari, tá? Vocês veem que todos os safaris são sempre muito parecidos, né? Olha, isso daqui tem uma... Na realidade, isso daqui não é o rio, tá? Eu acho que nós vamos ver do Zambezi, porque aqui é terra, um lago grande na frente. Tá? Mas ele se repete, mais ou menos. mas ali é um Boma exclusivo? Ok? Boma? Não, não é um boma exclusivo. Esse boma aqui, a turma senta para conversar. de todo. Lembra que eu falei que tem os bomas que sentam para conversar? Sim. Então, não é um boma de refeição como é na África. É um boma de bate-papo pré-jantar. E esse safari é muito pequenininho. Então, isso daqui, se você tem 4 pessoas aqui, mais 4 aqui, você tem quase um lote todo aí, tá? Essa é aquela casa exclusiva, tá? A casa exclusiva. Tem os quartos que saem de cima para você ter uma vista. São 2 quartos desse tipo e tem mais outros 2, são 4 quartos, 8 pessoas, que é para uma família que queira alguma coisa muito exclusiva, tranquila. Você fala, pô, você já pensou em ir para a Zâmbia? Zâmbia, né? Mas é uma realidade. E essa daqui é a casa, essa é a casa, isso daqui é aquela plataforma que que aquele casal está lá e tem outra plataforma do outro lado, tá? E aqui é a casa toda aberta, você sobe, tem os quartos em cima e aqui fica todo o espaço aberto embaixo, tá? Mas ultra luxo, tá? Para quem não quer ser incomodado, se tem aquela família que não quer ser incomodado, não quer nada, quer tranquilidade, safari legal, atenção, pum, tá? Lower Zambezi, tá? Esse daqui, ele é super moderno, aquele que tem um design, tá? Daqui é o rio. Por que que eu tirei essa foto? Normalmente, vocês têm o chuveiro fora. Sempre o chuveiro fora é meio rústico.
Eles fazem de madeirinha em volta, eles põem, às vezes, do tubo embutido numa madeira, o caninho lá para do chuveiro. Eles sempre você tem um negócio bem rústico, de pedra, coisa assim. Esse daqui não, usou todo um design diferente. Esse daqui é o chuveiro externo, tá dentro, que dá para. Em vez de ele ficar isolado fora, você pode ver que ele está dando para a varanda do quarto. Então, é um outro esquema. Pode ver que é todo com cerâmica. Ele tem um design diferente, esse lote. Tá? Olha o quarto, como é todo já mais design, cores, mexendo. Então, ele tem uma característica diferente, tá? Que fica no Lower Zambezi. Esse solzinho daqui é o sol mais bonito que tem. É o pôr do sol lindo, que é o pôr do sol do Zambezi. Por isso, toda vez que a gente vem de Livingston ou Victoria Falls, a gente faz um passeio de barco ao pôr do sol. E, gente, é assim, dezenas de barcos fazendo isso, tá? E um barco vai na Fergus para poder ter, não ter nenhum obstáculo para a pessoa ver. Então, fica aquela briga de barco, tá? Mas é assim, olha. Estão vendo esses barquinhos? Esses barquinhos, que são dos lotes pequenos, que fazem, do coisa mais privativo, tem aqueles barcos enormes que parecem excursão de Praia Grande, tá? Mas dá essa sensação de sol grande, como está na foto? Essa foto foi eu que tirei, é a realidade do sonho. Que lindo. É o pôr do sol mais bonito que eu vi na minha vida, e ó que eu tenho anos rodado, hein? Zambezi. Não existe como não adorar. O que eu tenho de foto de pôr do sol, gente, é impressionante, tá? Por que eu pus essa foto? Do lado, nós vamos falar agora da Zâmbia. Do lado do Royal Livingstone, esses são 4 rinocerontes. Existem 9 só na Zâmbia. A Zâmbia só tem 9 rinocerontes brancos. Só. Porque ele é branco. Não por causa da cor, tá? Eu comentei com vocês em outras apresentações que o branco ele tem um focinho reto porque ele come no chão. E o Black Bush, lembra que é bico fino, que é mais agressivo, que fica na vegetação. Tá? Levanta o branco. O que eles fazem? Eles têm guarda 24 horas do lado deles. Então a gente tem um passeio que chama Walking with the Rhinos. Então a gente vai andar com os rinocerontes. Então, como tem os guardas, então você compra, tem a excursão, não é? Vai bastante gente, mas não tanto assim. Tá? Você avisa, os guardas avisam, o rinoceronte está aqui, porque é pertinho de Livingston. Ah, tá aqui, tá bom. Então eles vão já direto lá, param, você vê, você pode descer do carro, os caras com fuzil, tudo, né? Para vocês terem uma ideia. Esse aí é meu neto aqui do lado, desceu e do lado do rinoceronte. Então você vai pertinho, tá? Zé é filho do Fabiano, mas Fabiano, Zé é o filho do Fabiano, tá? Daí ele perguntou pro cara, né? Falou assim, me fala o seguinte, o cara com a arma lá, né? Vocês estão armados. Se o rinoceronte vier em cima de mim, qual a tua reação? Falou assim, minha reação é deixar ele fazer o que ele quiser, porque o rinoceronte é coisa desse pequeno, você eu tô vendo agora. Tá? Mas, na realidade, o objetivo disso é evitar a caça dos rinocerontes, por isso que eles protegem, tá? Mas é bem... Nossa, não podia ser com um tranquilizante, alguma coisa assim, sem ser... sem ser... Outro caçadores de rinoceronte. Porque lá eles têm liberdade de matar o caçador. É um exército de liberdade. Então, se ele vê um caçador, ele tem liberdade. Pode matar. Essa foto eu mostrei, que é um negócio assim que eu achei tão agressivo para safari, sabe? Eu acho que é um negócio assim. O Radisson Blu, ele abriu um hotel desse tamanho, onde todos os hotéis são charmosos, só que lá ele abriu um hotel de convenção. Olha o tamanho disso, aqui do lado. Não tem nada a ver. Tem custo, de repente o cara quer ir um custo menor, só que lá é uma alternativa, mas nada de você ter um safari, tá? Então eu pus a foto para mostrar, eu fiz uma visita panorâmica para vocês terem uma ideia.
Esse daqui naquele caminhozinho que eu mostrei de Livingstone até Botsuana, eu mostrei para vocês esse Mukua River Lodge, que é super gostoso, super intimista. Para quem é intimista, isso daqui são as piscininhas privativas deles, né? Que você vem cada quarto tem uma dessa, parece que é um tamborzão grande. E esse Mukua, olha só, o barco deles de passeio é pequeno, a gente vai ver o pôr do sol nesse barquinho, tá? Isso daqui é onde a gente toma a refeição, tem uma parte fechada aqui também que pode mais coberta, mas normalmente eles servem aqui. E aqui você tem a plataforminha para ver, tá? Então é uma excelente opção, tá? Esse daí para quem não quer aquele tumulto. Esse daqui, eu pus essa foto só para ilustrar para vocês o seguinte: esse hotel chama Avani, tá? O Avani, ele é do mesmo complexo do Royal Livingstone, tá? Então eles são juntos. Se você está na passarelinha andando para ir para ver as cataratas, você sai do Royal, você passa em frente e aí você vai embora. Ele é um 4 estrelas, dentro do mesmo contexto. E o que é super legal, eu fiz isso daqui com o Ab, ele adorou, eu fiz com meus netos, ele adoraram. Primeira coisa que eu chego na África, antes de fazer o safari, eu ponho nesses hotéis. Tá? O Royal Livingstone, tá? E raramente a gente vê desse daqui, mas normalmente é o Royal Livingstone. Você chega, você tem zebra, girafa, tá? E impala no gramado do jardim, no gramado do hotel. Então, na frente do teu quarto, você abre, você vê uma zebra. A primeira vez que você chega na África, nossa, meus netos piraram. Nossa, olha só, um impala, um impala. De repente, eles viram zebra, viram girafa. Sabe assim? Então, porque o que acontece? Não adianta você ir no top, depois você vir para baixo. Você tem que fazer uma caminhada. Que nem no roteiro que eu fiz pro Marcelo, eu fiz justamente isso. Você pega uma coisa, faz, depois você vai para outra, depois você vai para outra. Sabe? Tem uma escala que a pessoa cada vez. Sabe? Você tem que tirar o suspiro. Senão, você tem que fazer ele suspirar forte que está melhorando. E não fazer aquele. Ah, tá? Eu tenho que puxar o ar e não soltar, tá? Então, por isso daí tem uma lógica quando a gente faz um roteiro. Eu tenho uma foto, eu não achei a foto e ia trazer. Esse cara aqui, agora ele se aposentou. Ele era assim, o anfitrião, tava sempre com roupa assim, o vermelho, que era do Royal Livingstone. E eu gravei muito porque ele é meu xará, chama Edward. Chamava Edward, não sei se está vivo, mas a última vez que eu fui lá ele já não estava mais lá. Tá? E esses barquinhos são os que fazem o pôr do sol para esses hotéis mais exclusivos. Esse é o tipo de acomodação. É uma acomodação, já tem 2 andares, os quartos excelentes, tudo isso daqui dá para o gramado, e na frente desse gramado está o Rio Zambezi, tá? O Royal Livingstone. Esse daqui, em Livingstone, é o 33 River Lodge. É um daqueles que eu dei opção naquele caminho que saindo de Livingstone, indo até Cassane, eu pus Royal Livingstone, o 33 River Lodge e o Mukua. Já fiquei em todos, tá? São excelentes. Simplesmente é característica. Esse daqui, inclusive, acho que na próxima foto mostra como que é feito o apartamento conjugado, familiar. Esse daqui, ele tem esse bombazinho também, pequeno, e com utilização poucas pessoas, tá? E eles fizeram para mim uma coisa muito interessante o dia que eu estava lá nesse hotel. Jantar. Eles pegaram um almoço na ilha. Eles pegaram, era hora do almoço, né? Eles falaram assim, vamos lá perto do deck, né? Eu vim para cá, achei que ia almoçar aqui. Eu falei, não, só no barquinho. Eu com fome no barquinho. Daí eles foram assim, eles chegaram numa ilha do Zambezi, estava tudo lá, o chefe, tudo preparado, as mesas, né? Só para minha família. Exclusivo. Então, isso é uma coisa que você pode pedir para o cara. A gente pode, se a gente comprar, fazer uma reserva dessa, você pede um almoço exclusivo na ilha. São diferenciais que no final valem a pena, tá? Esse daqui tá fora da sequência, mas daqui é aquele Radisson Blu que eu comentei lá. Olha como é o prédio.
Tá? É só depois acertar a sequência Podia dos ser em qualquer slides. lugar do mundo, né? É? Podia ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Temático de África. Tá? Só Ó, por África. 3 Só andares, isso. lá, tá? Depois Depois a gente acerta esse daqui junto com a outra foto. Os outros destinos. Ah, não, ela está repetida, olha aqui de novo. Os outros destinos não tinham. Essa daí estava repetida, essa daí que ele quer passear lá em cima, tá? Que é o Redstone Blue. Não, isso que eu ia perguntar, nos outros destinos que o senhor mostrou, não tem hotéis desse jeito. Tem algum, tipo, aí pode construir qualquer coisa? Não tem regra de, será? Aí não, porque isso daí é praticamente a cidade, né? Ah, tá. Tá bem próximo. Tá ok? Aqui dá para vocês entenderem bem o que eu falei, tá? Quem perguntou se podia passar? Livingstone está aqui. Victoria Falls está aqui. Zâmbia, Zimbábue. Travessia, tá? Posto de fronteira. O carro vem, te deixa aqui, você desce, passa a pé, o outro carro está sempre lá. Então, eles sempre sincronizam para um carro não mudar de país. Apesar que eu tenho um amigo que mora em Cassane, que ele sempre me pega lá, o que ele faz? Ele vem de carro aqui, vem de carro aqui. Eu nunca vi ele cruzando essa fronteira, porque sempre coincidiu de ir para lá ou para cá. Mas assim, esse que é o procedimento, tá? E para vocês terem uma ideia, tá? O Royal Livingstone e aquele Havane estão aqui, ó. Esse daqui é o Royal Livingstone, tá? E aqui está o Havane. Então você vem e aqui tem uma entrada, tá? Para você vir nessa parte que é da Zâmbia, você vê até essa ponte, tá? Na realidade, é muito melhor ver de cima. Isso daqui é uma foto minha de helicóptero, tá? O que acontece? Lá sobe tanta névoa, você não vê nada, você só toma chuva e não vê nada, você vai de capa de chuva até. Então você olha, chega lá, você se molha todo, não vê nada, porque é só névoa. Porque a Victoria Falls é nessa. Não é vale isso, né? Nesse canyonzinho aqui, né? Ó, ela vem, faz isso, o rio faz isso, vem para cá, depois ele vai para lá de novo, ele faz isso e vai embora. O rio Zambeze, tá? Então, por isso que toda vez que vocês forem vender tanto Livingstone ou Victoria Falls, sugiro um passeio de helicóptero. É algo fantástico. Onde fica o Devil's Pool? Onde? A piscina. Devil Pool fica perto dessa ilhazinha. Assim, aqui assim. Aquela que vocês veem que o cara fica lá. É. O Gabriel foi, pergunta para ele. Quem? O Gabriel. Ah, O Gabriel foi lá. Mas assim, é bem rústico, né? O cara te segura pelo pé, né? Você fica olhando assim a cachoeira lá embaixo, o cara segura pelo pé. Mas eu ia ser Tá? O professor Eduardo faz pra mim, você Eu também faço. Vocês devem, isso aí é comum vocês olharem na internet. Eu não pus a foto aqui de besteira, porque né, acho que o nosso cliente talvez não vão, mas em todo caso. Mas, logicamente, não tem nenhum passeio de barco aí, né? Por motivo... Não, os barcos eles começam daqui para lá. Eles só vêm até aqui quando eles vêm trazer a turma nessa ilhazinha para vir na Neves. Daí o barcozinho vem até aqui, deixa a turma aqui para fazer essa experiência e volta. Tá? Porque se morrer o motor, não tem onde se segurar. A correnteza vai... Se morrer o motor é uma frase que a minha neta falava quando ela era pequenininha. Zá ela. Não tem opção. Ah, reza pra botar numa ilha. Tá? Segurar no tronquinho, né? Agora nós vamos falar de Zimbábue. Tá? Então nós falamos da Zâmbia aqui e agora nós vamos falar de Zimbábue aqui. Olha que Moçambique entra aqui, onde tem aquele João, aquele Antônio, eles estavam aqui conversando, né? O João e Antônio. Malawi que está aqui. Malawi só tem aqui embaixo uma reserva que você possa eventualmente ver os Big Fives. Uma reserva só, tá? Muito rápido. Mas eles exploram muito. Eu não vou falar de Malawi porque eu não conheço, nunca fui lá, mas eu sei, já estudei muito. E aqui tem um lago muito importante que é o passeio para um lago. Então não é um destino que vai chamar tanta atenção, tá? Zimbábue, Zâmbia, Malawi, tudo fala inglês. Todos falam inglês. Tudo isso aqui na África fala inglês. Não é Madagascar, tá?
Tanzânia, Moçambique fala português, né? Tudo isso daqui, na realidade, nós estamos falando da antiga Rodésia do Norte e Rodésia do Sul. Nossa. Já viram, lembra da Rodésia que eu perguntei aqui para vocês? São esses dois. Tá? Os antigos sabem que é a Rodésia do Norte e Rodésia do Sul. Tá? Tem um cachorro que chama Leão da Rodésia. Uma raça de cachorro. Ó, aqui é o mapa de Zimbábue. Nesse mapa, nós vamos perceber duas coisas. Manapu aqui em cima, que faz divisa color Zambeze, daqui de cima. Hwange, que é muito próximo de Vitória Falls, dá para vir de carro, demora 4 horas. Se a pessoa não quiser pegar aviãozinho, você tem a opção de ir de carro, tá? De Vitória Falls para fazer o safari. Inclusive, aquele trem Rovos, ele sai aqui, ele cruza Hwange e ele para aqui para fazer safari aqui, tá? E aqui é aquela regiãozinha que eu falei, que no caminho de Kasane, onde tem uma Tetsi que tem uma reserva aqui. Então já fez esse Rufus Rail? Não. Quem fez outro dia foi o Gabriel também. O Gabriel fez isso daí. Tá? E nem essas reservas aqui não tem praticamente nada, porque Moçambique matou todos os animais na época da Revolução, então aqui eles estão começando a introduzir. Isso daqui é muito fraquinho. Esse parque aqui é mais por causa da represa do Lake Kariba, então nem vale a pena citar. O que vale mesmo, tem uma outra reservinha aqui pertinho de Bulawayo. Bulawayo é a segunda cidade deles, é bem grande essa cidade, tá? Então, na realidade, nós vamos focar no Manapu e em Hwange. O que eu peguei? Uma comparação, tá, dos lotes que estão aí nessa região. Lembra quando eu falei em Botsuana, o Great Play Conservation é o top? Aqui também ele é o top, tá? Loja extremamente exclusivo, design diferenciado, gastronomia superior, foco em fotografia, que eu expliquei que os fundadores eram fotógrafos. Viajantes que priorizam exclusividade absoluta. Então, é top. Se for vender, aquele cliente top, pum. Não estou dizendo que os outros sejam bons, são muito bons. Tá? Mas eu estou falando em termos de o cara querer algo acima da expectativa. África Base Camp, guia muito bem treinados, forte desenvolvimento comunitário, que eu já expliquei na outra aula para vocês em Botsuana, que por ele ser nativo de Zimbábue, proprietário, ele recruta muita turma em volta, tá? Quem busca uma experiência autêntica. Wilderness, maior estrutura, logística impecável, né? Eles têm grandes concessões e eles combinam vários destinos, porque eles estão na África toda, tá? Característica das reservas de Zimbábue. Aqui dá para vocês terem uma boa ideia. Qualidade de acomodação. Matete, Vitória Falls, que você tem o Matete, que é ali naquela região, vocês vão ter o Stanley Livingstone também, tem o Vitória Falls Hotel. Hwange, você não tem do nível que você tem no Manapu e que não tem aqui. E aqui eu comecei a citar alguns lotes de referência. Tá? Em Manapu, em Hwange, em Vitória Falls. Tá? Que vocês vão ter uma Tetsi aqui. Somalise, já fui no Somalise, já foi no Linquacha, tá? Aqui não está o nome dos que eu fui em 2 aqui também, tá? Daí você tem a qualidade do Game Drive no Manapu 8,5 para 10, aqui 10 para 10 e aqui 8 para 10. Walking Safari, você vai ver. Canoagem, que você só vai ter em Manapu, que tem o rio do lado, tá? Elefantes, por que o Hwange tem 10 para 10 elefantes? Se vocês verem no mapa lá onde eu mostrei o Hwange, vocês vão até o Chobe, esse movimento é a migração do elefante. Então, os elefantes do Chobe e do Hwange são os mesmos. Então, eles
percorre esse trajeto. Predadores, Huang, tá? Matete tem pouco, tem muito pouco lá, tá? E no Manapu já tem mais. Sensação selvagem, Matete já não tem porque você está perto da cidade, tá? Huang, você tem relativamente perto da cidade, tá? E com o outro, você está no meio do nada. Facilidade logística, 6 de 10, porque aqui você tem um voo longo a partir de Vitória Falls para ir. Aqui você tem um voo bem mais curto e pode ir por terra. E esse daqui você já está nele. Tá? Safari experimental e fotografia. Esse daqui é o clássico, Safari que clássico, o luxo e relaxamento. Ah, não quero, eu só quero dar uma olhadinha nos bichinhos, ver que são bonitinhos, legalzinho, bilu-bilu no leão, tá? Mas eu quero conforto, eu quero lote bom. Essa é a minha pegada. Então, tá aqui, tá? Ranking final. Melhor Game Drive Huang, melhor observação de elefantes Huang, melhor observação de predadores Huang, melhor Walk Safari Manapu, melhor experiência de Selvagem Wilderness, que não tem quase nada, assim, só até os lojas, melhor loja de luxo Matete, melhor gastronomia e serviço Matete, melhor combinação luxo e fauna Manapu, e o custo-benefício para o Safari Premium Huang. Todos os lotes equivalentes de Huang com Botsuana, de Huang de Zimbábue com Botsuana, que são mais ou menos equivalentes, deve ser metade do preço também. Tá? Aqui eu pus alguns lotes, tá, de Zimbábue, tá, e suas características, esses daqui são em Huang, tá? Então aqui vocês têm os lotes que tem muito alto conforto, tá? O estilo mais tradicional, mais tenda, tá? Esse aqui é um luxo descontraído, o Macalula é pequeno, tá? O Linquacha é o mais sofisticado da região, não achei, tá? Fiz nele, achei um lote normal, tá? Qualidades de Game Drive, excelente, áreas com ótimos guias, tá? Excelente, áreas muito produtivas, muito bom para conhecimento, porque os raids fotográficos, eu já expliquei para vocês. Aquelas construções. Aquelas coisinhas que você fica no observatório de animal. Normalmente eles fazem no nível da água, tá? O Little Macalolo, porque a reserva de Huang é uma reserva governamental, tá? E na reserva governamental é aquilo que eu já falei, todo mundo pode entrar. Só que dentro dessa reserva eles têm algumas coisas pequenas. Então, que nem o Macalolo tem uma das melhores concessões dentro, tá? Elefante, búfalo selvagem, o elefante é lógico de Huang, tá? Luxo, classe safari, excelente em qualquer época do ano, elefantes, búfalo, rinocerontes, brancos, tá? Nessa região é o branco, e leões, girafa, zebra, muito focado em fotografia. Aquela chita que eu mostrei no começo da foto foi tirado na Linquacha, tá? Mais sofisticado da região, tá? Aqui eu tenho os do Manapu, tá? Então eu tenho ultra luxo, luxo moderno, luxo sofisticado, conforto autêntico, tá? É confortável. Games Drives, excelente, muito bom, excelente. Porque os Games Drives lá são bons, não que você tenha tanta variedade de animal, tá? Porque os animais estão voltando para essa região, mas já tem um grande número de animais. Mas o que acontece? Eles são excelentes porque dos que é possível ser visto, você vê. Mas eu já fiz um safari em Manapu, que eu passei o dia inteiro sem ver nenhum animal. Vocês falam, pô, tá fraco hoje. Não é, porque Manapu ainda não está com aquele volume de animais que a gente espera ver. Tá? Fauna mais comum. Elefantes, leões, leopardo, coisa selvagem, tudo mais ou menos se repete, né? Os hipopótamos, quando você está principalmente bem perto do rio, né? O resto é o normal que tem. Elefante, todo lugar, na África. Leão, normalmente, se não tiver leão, você também não vão abrir lote, porque o leão chama atenção, tá? Depois tem os cães selvagens, coisas assim. Posso fazer
uma pergunta? Pode. Por que o rinoceronte é visado para caça? O senhor falou, eu estou voltando. Por causa do chifre que a China, o chinês compra a um preço absurdo. Inclusive, tem um filme que mostra eles perseguindo caçadores de chifre de rinoceronte que mandam para a China, porque o chifre do rinoceronte é o mesmo produto da nossa unha. Tá? Por isso que em vários lugares eles fazem o dehorn, que eles cortam, eles anestesiam, cortam o chifre. Para não matar. Para não matar. Então, porque aquilo lá vai crescendo. Mas, desculpa a pergunta, eles fazem o quê com o chifre É depois? afrodisíaco na China. Você acha que é afrodisíaco? Antigamente eles manjavam o chifre todo, né? Agora, como é muito regulado, eles trituram e mandam o pó do chifre. Na verdade, é a unha triturada. Tá? Quero ver no caminho dos chineses. Porque a atenção dele, né? Essa foto é em Huang também, agora não lembro onde que eu tirei. Tá? Acho que é não lembro se foi no Acácia, ou Somalise Acácia ou em Plaza. Acho que o senhor poderia dar umas dicas de filmes também, porque tem cada filme legal, É. regiões da África, Tem. que a gente se... Tem no próximo. Na próxima aula eu até separei uns filmes já. Até o Ruanda eu assisti de novo recentemente, por exemplo, eu acho É legal. legal, Hotel Ruanda é bom. Hotel Ruanda a gente vai falar quando falar do Sim. Ruanda. Olha, aqui é raro ver leão em árvore, mas nós vimos leão em árvore aí. Huang, Lino Macalolo, da Wilderness, tá vendo? De novo, um boma com a característica de confraternização. Tá? Não é um boma para refeições. Aí são os refeitórios e a parte central. A parte interna, que mais ou menos todos se assemelham, tá? Huang Lino Macalolo, você tem o quarto, já está lá. Normalmente isso aqui é muito comum na África, tá? Eles fazem o quarto, com janelas e a varanda na frente, um painel e o banheiro de casais. Isso daí é muito comum. E é ventilador, não é ar-condicionado, né? Não tem ventilador, não tem ar-condicionado. Essa foto é quase repeteco daquela primeira, tá? Sua foto? São minhas. Normalmente, a maioria são minhas. Por que eu estou mostrando isso daqui? Esse carro estava do lado da Chita. E a Chita estava em Huang, que é um parque nacional. Então entra qualquer um. Então esses caras eram os australianos, lá não deu para aparecer, os australianos, que eles estão viajando com esse carro, ó a placa de todos os países que eles foram passando. Então eles são itinerantes. É do Brasil. Então eles foram passeando. Então o cara encontrava um cara, ele foi indo. Do Brasil eu não estou vendo. É uma bandeira. A bandeirinha está lá. Então ele vai pondo, tudo por onde ele passa, ele vai pondo as coisas e estava lá. Então é um cara que viaja o mundo e tem a livre acesso. Porque o que acontece? Em Huang, nesse lugar, ele tem do lado até de uma foto, acho que legal que eu tenho, eles têm um lugar fechado, mais ou menos uns 3 mil metros quadrados. Mas é que não é tão grande, possível. Fica um guarda lá, tem um banheiro público. Quem está fazendo safari do Huang pode entrar lá para ir no banheiro. Tem umas cozinhas públicas e tem uns lugares para acampamento. Então, se você está com trailer, você vai lá, fecha a noite, você fica protegido e tem o guarda. Esse guarda, semanalmente, eles trocam. Ele fica uma semana sim, uma semana não. Semana sim, semana E você tem um banheiro que não é mato, né? que não é mato. Eu, por exemplo, já não desceria aí, porque o mato é muito alto. Vai que, né? Gente, na necessidade se faz cada coisa que eu não digo. Ó, Não pode descer de noite para ir no banheiro, senão não, não, de noite nunca. Global Homer 2, deve ser o site deles. Se alguém quiser ver o site desses caras aí, eles devem ter o site deles aí. Tá? Esse é o elefante. Sim, mas daí estava encarando e ele começou a chegar, já começou a dar ré. Repara, ele está com a orelha aberta, que é perigoso. Ele não está ainda com a cabeça levantada. E daí ele levantou a cabeça, daí a gente se mandou, né? Porque o que acontece? Primeiro sinal, segundo sinal, quando ele faz assim. Tá?
Mas daí foi bem de cara, assim. Ó, é uma estrada. Nós viramos uma curva, tava ele lá esperando a gente. E provavelmente é uma fêmea devido ao, tá? Tamanho das presas. Huang, agora eu estou falando dos lotes. Esse lote, em Huang, é muito interessante. Como tem uma concentração muito grande de elefante, nesse lote, sempre tem elefante. Eles vêm à tarde, que eles quase desvaziam a piscina. Então é muito comum nesse lote. E é gozado, que eles têm aqui uma poça d'água, que é water hole, e eles não pegam aquela água, que essa aqui é mais gostosa, mais limpinha, então eles requintam aqui. Então, desse lote, você vai ver muito elefante aí. Tá? Essa água, então, não tem cloro, não tem... Tem cloro. Deve ter cloro, mas para eles. Eles falam que eles não ligam. Não, é muito bonitinho, né? Bonitinho, né? Tem cloro, né? Tá? Então, o que acontece? Esse lote, para quem gosta de tentar ter um contato muito próximo do elefante, é assim, tá? A gente ouviu uma explicação lá, Sr. Eduardo, de que o sistema digestivo do elefante, ele é complexo, ele é difícil. Eles vivem comendo, né? Eles comem o dia inteiro. Comem aqueles gravetos. E solta tudo. Assim, não fica, né? A Não fica. absorção É muito é pequeno. difícil. Então, eles comem o dia inteiro, porque eu perguntei, né? Eles falaram que pode vir elefante tomar água, mas não tem cloro, eles não ligam, eles tomam. Ó, gente, Integridade. o difícil foi tirar esse helicóptero aqui. Ah, Não, acertar o bichinho voando ali não foi fácil. Mas não foi eu que fiz, tá? Isso daí é aquele. Você pode ver que esse Nerimba não é um lote de luxo. não. Tranquilo. Mas para eles lá é luxo. Tá? Então não é ultra luxo, é luxo. Então, porque olha o tamanho do quarto. É grande. Aqui, ó o banheiro, ó o chuveirinho externo que eu comentei com vocês, que normalmente são. Mas é isso daí. Tá tomando banho, o leão faz um... Imagina. Esse lote, esse é um dos que eu fiquei. Eu gostei muito desse lote, que o que eu já comentei do ABC para vocês, que é o Africa Bush Camp, que eles têm um cara que é tipo um cara de entretenimento, não é meio concierge, não é concierge, porque lá não tem função concierge. É um cara que fica lá com relações públicas, tá? Ele fica com as crianças, enquanto o pai descansa à tarde, sei o que lá. E eles fazem muita coisa assim com criança, que nem tem forno de pizza, tem coisas, eles montam atividades para vocês fazerem coisa, tá? Então tem dia que você prepara a sua própria pizza, né, no jantar, tá? À noite tem pizza, tá? Então tem... E aqui são dois lotes juntos, você vai a pé. O Somaliza 1 e 2, então a Cássia pega a criança, só o Somaliza não pega a criança. E dá diferença de uns 200 metros um do outro, então você pode ir caminhando um para o outro. Mas são dois lotes distintos. Tem um que pega com criança e outro que não. Mas são juntos. Tá, 200 metros de diferença. Então, nesse ambiente, você vai ter criança. Eles têm 2 quartos conjugados, tá? Para família, e o outro não. Então, a diferença é essa. Esse daqui é um quarto conjugado, que era do lado, e o primeiro desse lado também é. Tá? Esse é o quarto conjugado, para vocês entenderem como que é. Tem um quarto lá e outro quarto aqui. Esse quarto aqui, eles dividem em 2 camas. Tá? Eu fiquei num desses, quando eu fui com meus netos. Isso daqui é uma coisa interessante que alguns lotes têm. Isso aqui é o seguinte, é uma janelinha, os caras vão te abordar às 5 horas da manhã para fazer o safari. Eles perguntam, o que vocês querem? Chá, leite, chocolate quente, o que vocês querem? Tá? Então eles batem na porta, abrem essa portinha, põe a bandeja aqui dentro, você toma alguma coisa no quarto e já vai embora, tá? Isso é uma característica. Aqui tem uma banheira, que aqui eu acho que é o quarto do casal, tem banheira, esse daqui eu não lembro se tinha banheira, que eu fiquei nesse quarto, tá? E aí está como que é, a varandona e grandona. Em frente ao quarto que eu fiquei, acho que não sei se eu pus a foto aqui. Desceu uma manada de uns 300 búfalos. nossa, Filmava assim. praticamente uma migração explosiva, né? Sabe? Concentrar tudo aqui nesse lago aqui. Vamos para Manapu. Tá? Manapu tem a característica, tem os elefantes que ficam de pé. Bonitinho. Mas essa não é a árvore de marula, né? Não. Mas é uma árvore que eles adoram a folha, porque essa árvore aí eles ficam sempre de pé pegando. Então, esse daí é o
Chicoinha. Ah, é da Wilderness também. Você pode ver que a Wilderness está em todo lugar, né? Chicoinha é em Manapu. Manapu do lado do Zambesi. Aí que eu vou explicar. Quem perguntou se todos os safaris eram de 3 horas ou não. Eu pergunto. Esse safari, por exemplo, não é de 3 horas. O que que é? Esses safaris que são mais exclusivos, repare aqui, tá? Que eles têm aquela parte que abaixa, mas eles levam tudo isso e fazem o almoço do lado do rio. Então, isso aí depois nós almoçamos, tudo descansamos um pouquinho. Daí você tem um lugarzinho para pôr o lixo, eles montam as cadeirinhas, tudo. Então, você tem o safari de dia todo, que sai de madrugada e que volta à noite, ou tem 2 se você voltando para almoçar. Esse daí foi um dia que eu fiquei direto. E aí, desculpa, não tinha aquela preocupação de não usar azul e preto que eles comentam, de ir com roupa caqui, verde, marrom? Não, não precisa. Isso é para fazer aquele charme, sabe? Para dizer que você está na África. Você vai de vermelho, vai de azul, se você quiser. Tá? Mas parece que a gente se incorpora mais Vai com as com cores essas roupas de mais terra, neutras. Que nem hoje. Eu sempre venho com uma roupa de lá, né? Hoje eu achei que ia ter festa junina. Já cheguei aqui achando que não tem. É só dia 17. Já vim preparado, né? E não teve. Só dia 17. Né? Me frustraram. Poxa, esse daqui que eu vi, esse daqui para mostrar, tá? Esse daqui é do Great Plains, daquele que eu falei que são super sofisticados. É que essas fotos, quando a gente amplia muito, ela perde a resolução. Esse daqui é um rinoceronte tirado. Quando vocês mandam uma pessoa para Vitória Falls, tá? Vocês vão ver agora um norte que chama Stanley Livingstone, que é do Anantara. Ele é do lado, quase do aeroporto de Victoria Falls. E ele tem uma reserva privada, não muito grande, anexa dele. Então, eu fui fazer safari nessa reserva. E lá tem rinoceronte, lá tem os Big Fives. É uma região pequena. Tá? Esse é o Stanley Livingstone. Tá? Já é o hotelzão. Né? Tá? Que é do Anantara. Mas tá chique demais, né? Ele é lindo. Não, é muito bom. Olha o quarto dele. Tá? Tem até uma caminha extra lá nesse caso. Tá? Isso aqui, esse slide foi mexido assim, você pode ver que é tudo anão que dorme aqui, ó. Anão. Tá? Esse é o Matese. Tá? Essa aqui é a parte do Matese, que é onde você tem as refeições. Normalmente eles servem as refeições aqui, ó, tá vendo? Essas mesinhas, servem para fora. E eles têm um barquinho também que faz o pôr do sol deles, tá? Eles têm um dos quartos deles, que eu acho que é o número 6 ou 7 que eu fiquei, é o quarto que dá a melhor vista que é na piscina privativa. Esse é o quarto É deles. lindo. Eles viram aquele. É, A serra, né? tá? O senhor sabe que ela colocou esses dias umas fotos? Tinha criança bem pequena lá. Não sei se vocês seguem. Então, o Matete é estranho também, assim, em termos de, a gente fala assim, pô, o lodge como que é feito? Ele tem aqui, eu acho que uns 5 quartos, não lembro direitinho. Tem quartos aqui. No centro ele tem boutique, tem a cave deles, tem o spa. Por isso tem mais uns 5 lodges do outro lado. Você tem o refeitório de um lado, eu acho que tem refeitório do outro também. Tá? Então, conclusão. Então, parece que é teoricamente, se fosse em Botswana, eles iam falar que eram 2 lodges, mas não é, tudo com a sequência. Tá? Muito bom. Ele era, não sei se ele ainda é, Brulé Chateau. Tá? Não lembro se o senhor comentou alguma coisa. Isso é interessantíssimo. Em Vitória Falls, tem o de Vitória Falls Safari Lodge. À 1 da tarde, isso daí não tem nada. O cara chega com uma geladeira cheia de resto de carne, coisa assim, e começa a jogar. Isso daqui é abutre. Então, os abutres vêm todos nesse horário. Você não olha, você não tem nenhum. De repente, vai jogar, enche de abutre. Tá vendo? Tudo isso daqui é abutre. Tá?
Daí o showzinho acabou lá pela 1h15. Tem até uma arquibancadinha para o turista sentar, quem quiser ver, vem e vai embora. Então você vê abutre de tudo quanto é tipo aí. Tá? É uma atividade que existe em Vitória Falls. Quando falaram que iam me levar nisso, eu falei, pô, ver corvo, pô. É, o corvo não, urubu, né? Então, mas até que foi interessante, porque é um negócio muito rápido de ver, tá? Esse é o clássico Vitória Falls, hotel, onde fica a turma do Golfos, tudo. Pode ver com esse bem clássico, bem antigo, tá? Do início do século passado. São os quartos, vocês veem que os quartos são pesados, bem estilo inglês, né? Com esse estilão assim, bem compridão. Isso daí é aquilo que vocês perguntaram se numa tese tinha. Alguém perguntou para mim se tinha uma tese que passava, tinha animal. Essa estrada que liga Cassane a Vitória Falls, tá? No dia que nós fomos lá, os burros estavam aqui, daí começou a chegar carro, começou a parar tudo aqui, porque os carros têm que esperar os outros passar. Demorou uma meia hora de búfalo aí. Então você tem o casal, mas não sabe se você passa, né? E aqui tem um lugar muito bonito que me chamou a atenção, que você está no Matés do lado do rio. Essa estrada deve ser uns 4 quilômetros do Matés. Se você vem, tem um túnel por baixo da estrada que os jipes normalmente passam, do Matés. Aqui tem um descampado verde, lindo. Eu vou falar um negócio que talvez alguém tenha ouvido falar no filme chamado Horizonte Perdido. Muito antigo esse filme. Tá? Então você está lá, parece Horizonte Perdido, porque é aquela planície verdinha, cheio de animais, tudo convivendo junto. Então me lembrou muito esse filme que veio na memória, tá? Então você tem um safari, mas não tem com tanta propriedade como tem nos outros. Búfalos já deu para ver que tem bastante, né? Esse animal é uma foto minha. Lembra que eu mostrei a foto do passarinho que estava na bandeira do Uganda? Mas a foto que puseram tinha mostrava só ele. Então aqui eu tirei uma para vocês verem o corpo todo. O macho e a fêmea. É lindíssimo. Eu não preciso nem explicar qual é o macho e qual é a fêmea, né? Certo? Mas olha, ó, a cor do olho, tudo, o tamanho dele. É mais ou menos esses tamanhos. Grande. Tá? Esse é o aviãozinho que a gente vai, tá? Todo mundo pensa que é aqueles caras, todos os lugares, não. Daí a gente pega esse aviãozinho pequenininho. Pode ver, são 2 lugares aqui. Um do lado do piloto aqui, tá? E um aqui atrás que vai junto com as malas. Senta aí atrás, tá? E aqui você dentro, você vê o tamanho do... Aqui são meus netos de novo, tá? Parece um carro. Quê? Parece um carro. Faz um fusquinha. Tá? Porque aqui tem mais 2 lugares. Esse tem. Eu já vou em um que não tinha esse banco. Então era assim, eram os 2 da frente, esses 2, e aqui era um lugarzinho pequenininho que não tinha esse espaço. Tá? E as malas sempre moles, né? Sempre bala mole que a gente põe Bala ali, mole. porque entra na barriga do avião do Cessna, tá? E goodbye, Não. tá? Pronto? Deu para ter uma ideia do que é Eu tenho os anos? Tá, pode falar à vontade. Como a gente tem uma variedade grande de acomodações e tipos de safari para oferecer ao cliente, quais as perguntas que a gente tem que fazer para o cliente interessado em fazer um safari para conseguir definir melhor ou direcionar melhor? Você não assistiu a primeira aula? Não, então. Eu vou repetir a primeira aula. A primeira aula são 2 horas falando só disso. Só disso? Ah, tá. Já tá no. Porque eu também não consegui ver, já tá no. Coisa? Essa não foi. Essa da Essa foi gravada. Eu vou fazer. O que eu vou fazer é o seguinte: quando terminar o curso, eu acho que eu vou repetir a primeira aula. Porque se não for gravado, seria interessante ter ela gravada para a gente poder Muita explicação, muito detalhe. eu gostaria de participar. Tem bastante informação. Né? Vocês vão ter muita informação. Tá. De como abordar, o que pegar, característica, expectativa, sabe, budget, um monte de coisa para vocês poderem ir definindo. Eu estava viajando. Essa daí é bem interessante, essa aula, porque essa aula eu não falo de lodges, mas eu falo todo o conceito,
as regiões, por que dessa região, por que daquela, por que fazer. Não. Foi a aula introdutória. Você não assistiu? Você lembra como era bem... Esmiuçava bastante o que é? Então, daí eu vou dizer essa aula. Essa foto você tem que... Ô, gente, só para dar uma dica, estão ouvindo ainda? Não? Ó, é um sorteiozinho bobo, mas na próxima aula a gente faz um sorteiozinho bobo para quem assistiu todas as aulas, exceto uma. Tá? A gente vai fazer um sorteiozinho bobinho, uma coisinha bobinha só para dizer que a gente lembra de vocês. Bem assim, Uma coisinha bobinha mesmo, uma discussão aberta. E aí você vai lá na última sala e pede para a turma. Tá bom? Gente, depois vocês explicam como que a gente acessa essas aulas, que eu não consegui acessar, tá? Isso aí tem que ver com a Camila, com a turma, como que tá. Depois a gente vai mandar no grupo de comunicados um link, aí todo mundo consegue acessar, tá? Que aí já fica para todo mundo. Beleza, obrigada. Nada. Mais perguntas? De alguém? Tem daqui, nem de lá? Tranquilo? Vocês imaginavam que tinha tantas opções em Zimbábue e Zâmbia para Safari? E vocês ficam todo mundo focando na mesma coisa? Mas para mim, Quero ir no Vitória, quero ir nisso. Essas opções são muito interessantes. Quem quer ir para Vitória Falls, muito prático. Uhum. Entendeu? Então, em vez de eu ficar me deslocando, pegando voo para cá, vou para lá, pô, faz isso daí. Sabe? Então, eu acho que a praticidade também a gente tem que considerar a parte operacional. Tá? Porque às vezes a gente começa a complicar. Você teve um grande problema operacional hoje dessa viagem de ficar fazendo isso. Tá? Então, a gente tem que evitar isso. Tá? Eu vou explicar para uma turma hoje. Você está na minha turma que eu vou explicar, né? Questão. Tá? Eu vou dar um exemplo de como você tenta compactar, tá? Que é como montar roteiro, mais ou menos, umas explicações que eu vou dar para a turma da Paula, né? E como é importante a gente tentar considerar que a operacionalização bem feita, a estratégia de operacionalização bem feita, traz um resultado muito melhor para o passageiro. Tá? E às vezes a gente passa despercebido. Então, algumas coisas eu vou levantar que a pessoa tem que ser muito atenta ao elaborar um roteiro. Porque eu sou muito de elaborar roteiro, sabe? A venda, eu vejo que às vezes as vendas são muito práticas. Quero hotel em Paris, quero hotel... Não é o meu perfil. Tudo bem, quer falar? Conheço N hotéis em Paris, conheço N hotéis em Nova York, conheço um monte de coisa. Vai falar assim, não, agora vamos fazer um roteiro estruturado da França, vamos fazer um roteiro estruturado da Espanha, de Portugal, da Alemanha, eu entro. Tá? Agora, me dá uma dica disso, eu não sou de não pegar um todo e de trabalhar o todo. Tá? Então é uma característica minha. E nem eu tenho a Bia lá, estou fazendo um roteiro para a Alemanha, para ela, pode até acabar encerrando aqui. Né? Acho que o pessoal vai Então, gostar. não, é o seguinte, o cara pegou, eu montei o roteiro inteirinho com o passageiro, são 23 dias de Alemanha. E daí nós falamos com o receptivo mudou, vou dar umas sugestões, mudou. Daí, quando ele mudou, a Bia falou assim, pô, ele vai ter outra sugestão, o que eu faço? Ele está indo contra o que o senhor falou. Assim, então deixa eu conversar com ele. Então ficou eu, a Bia e ele, fizer uma chamada. O cara do outro lado falou assim, não, eu pensei nisso, isso deve ser. Eu pensei, mas você pensou nisso? Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. Isso daqui tem a lógica para mim por causa disso. Por causa disso. Então, eu falei assim, o senhor conhece muito bem a Alemanha? Eu falei, conheço. Eu tenho lá mais 10, 15 vezes, sei lá quantas vezes. Então, eu falei assim, porque isso que eu estou mostrando, esses detalhes, esse tipo de roteiro. Eu falei assim, bom, mas nenhum operador do Brasil, nenhum agente do Brasil conhece desse nível. Eu falei assim, que tem a diferença. Por isso que eu estou falando. Ele falou, não, vou fazer como o senhor pediu, que tá. Tem uma lógica tremenda que eu não estava querendo reduzir dia, querendo fazer do jeito que normalmente a turma pede. Ó, reduz, compacta, vamos ver o que dá para economizar, não sei o que lá. E o meu era mais extensivo. Sabe? Então, daí ele pegou esse tipo de coisas, é gostoso, eu gosto de fazer desenvolver. Agora fala assim, me dá uma dica de hotel em Munique, que nem eu vejo essa troca de vocês, eles pediram troca de hotel, as coisas. Daí. E esse roteiro é com rota romântica? E aí também. Você pensa aí, começa em Munique,
vou para Berchtesgaden, vou para a Floresta Negra, depois eu vou para Stuttgart, de Stuttgart eu vou para Heidelberg, depois de Heidelberg. O hotel Porsche, da Porsche. Tá, Stuttgart sim, Porsche e Mercedes, depois vai Mas para... o hotel também, da Porsche. Não. Prefiro ficar no Zeppelin, do Steigenberg, na frente da estação. Daí vai para Rotemburgo, de Rotemburgo ele vai pela Rota Romântica, mas tem que ser pela Estrada 40, porque essa Estrada 40, ela está do lado norte do Reno, onde você fica mais próximo para ver os castelos. Daí você entra no Vale do Mosel, faz o Vale do Mosel, do Vale do Mosel você sobe para Colônia, de Colônia você... Depois você cruza para Bruxelas. Depois de Bruxelas, você tem um dia do tour para... passando por Ghent, você vai até Bruges, e outro dia você vai até Antuérpia. Nossa, que roteiro demais. Tá? Mas tudo detalhado. E vai para Maurícios também. Você coloca Maurícios junto também, a área? Não, Maurício? O hotel. O museu. Museu da... Não, depois voltando. Não está voltando. Está indo. Tem o norte museu lá, o negócio para ele vai embora. E os museus lá, daí se ele quiser, ele pode até ir em Ingolstadt, que tem o museu da... Ele vai fazer o BMW, vai fazer Porsche, vai fazer Mercedes, e podia fazer do Ingolstadt, que é da Audi. Tá? E é o que leva a Qual que você acha mais interessante? Porque eu estou com um pedido de uma família indo, é um menino que ama carro, só que não vai dar tempo de fazer todos, né? Eles vão estar em Munique e, a princípio, vão para Stuttgart para ver os museus. Munique, ótimo. Vai para BMW. Então, não, mas é isso que eu quero saber. Qual que vale mais a pena? Porque às vezes ele não precisa de caixa. É maravilhoso. Veja a marca que ele Porsche é gosta legal. mais. Agora, o que você poderia tentar fazer, que eu não sei se consegue fazer, é tentar agendar no Kundencenter, em Sindelfingen, uma visita à fábrica da Mercedes. Não sei se ainda estão aceitando a visita. Eu visitei 2 vezes. Não, mas contata. Chama Kundencenter Sindelfingen. Como é que escreve? Kunder, K-U-N-D-R. Center. Center e fica onde? Sindelfingen. Isso é perto de Munique? Não, perto de Stuttgart. Você está indo para Perto de Stuttgart. Stuttgart. Tá. Mas dos museus mesmo, o da Todos, Porsche. Mercedes é lindo, da Porsche é lindo, da BMW é lindo, todos. Eles são muito Tá, bons. então ele vai pegar o que dá certo para ele. Tá. Agora, se ele estiver em Stuttgart e ela quiser fazer compras, tem um outlet em Metzingen. Que é Não, são 3, o pai com 2 filhos adolescentes. E aí querem tem um café da voz. Querem ver. Porsche é em Stuttgart também. Nesse outlet. É maravilhoso. Não, mas tem 2 moleques e pai, eles querem ter carro, querem ver comer cachorro. A Mercedes eu achei fechinha. Né? A da Porsche, e aí ver se ele consegue fazer um test drive lá da Porsche. Se eles Mas eu acho que a Porsche é em Stuttgart, né? pode ser. Sim. Se eles quiserem, não sei se tem interesse, carro clássico, pedem para eles visitarem o Classic Center da Mercedes, onde eles fazem restauração dos carros. Olha que, nossa, isso daí. Mas não sei se eles mostram. Bom, quando eu fui lá, eu fui 2 vezes, né? Lá, e eu sou do clube da Mercedes, então eles... Tudo bem, entrei. Mas só que tem lá um cara que é casado com uma brasileira. Então, não sei se ele ainda está lá. Então, ele facilita para os brasileiros para entrar nos bastidores. Nossa, que demais, gente. Tá? Então, são dicas assim que a gente vai dando. Tá ok? Tá. Muito obrigada. Tá ok? Obrigado. Falou? Até mais tarde. Não, hoje foi meio rápido lá. Foi... Quando é que vai ser essa aula de vocês? É hoje. Então, Porque eu estava prevendo que vai ser acabar meio-dia. Acabou 11h30. Se vocês puderem fazer agora, já está aqui, porque daí eu consigo.